3, 2, 1, gravando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. E hoje aqui no canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades, venho fazer aqui uma videoaula para apresentar alguns tópicos sobre o processo de urbanização no Brasil. Vale ressaltar que nós estamos vivendo um momento bastante atípico, na dinâmica organizacional brasileira, mas a vida não pode parar, porque assim que tudo isso passar, as coisas vão voltar ao seu normal, ao seu tempo, à sua hora, mas que este seja também um momento de muita aprendizagem, um momento de muita sinergia, união entre as pessoas, para que venhamos a fazer daqui para frente, quem sabe, um mundo melhor. Afinal de contas, felizes são aqueles que aprendem com as adversidades. Nesse momento aqui de aulas virtuais, neste momento em que o processo educacional ele se estabelece na modalidade à distância, distantes, porém juntos, eu vim aqui hoje com essa camiseta do Homer Simpson, um personagem que eu gosto bastante, em que, óbvio, nos momentos de descontração, a gente sempre assiste um pouquinho de Simpsons. Mas vamos lá então, gente. Quando nós falamos da urbanização brasileira, a primeira coisa a ser destacada, a primeira coisa a ser pontuada, é que as cidades elas podem ser entendidas como o máximo da capacidade humana de apropriação e transformação dos espaços, visto que nenhum outro ambiente sofreu tanta interferência quanto as cidades sofreram. Interferências, óbvio, fruto das ações humanas, certo? Nós podemos dizer que as cidades são espaços que, independente de qualquer lugar do planeta, se caracterizam por elementos comuns, como, por exemplo, a aglomeração de pessoas, a presença de residências em elevada quantidade, a presença de equipamentos públicos como escolas, hospitais, praças, ruas, redes de água, esgoto, energia elétrica, como também a presença de equipamentos privados, como escolas também, hospitais, lojas, supermercados, fábricas e assim por diante. Certo? Então, feita essa primeira observação e entrando já na essência da nossa videoaula, que é tratar sobre a urbanização no Brasil, o que nós temos que destacar? Que a formação de núcleos urbanos no Brasil sempre esteve presente desde os primórdios da nossa colonização até os dias de hoje. Entretanto, até meados dos anos 50 do século XX, a maior parte da população brasileira ela era residente das chamadas áreas rurais. Tá? E isso é o resultado de uma característica econômica, do arranjo econômico produtivo do país, que tinha no ambiente rural a sua síntese econômica. Só que a partir dos anos 50, essa realidade ela foi mudando, porque o perfil das políticas públicas aqui no Brasil também mudaram. A partir dos anos 50, tivemos a inserção de vários governantes, aqui podemos destacar alguns, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, e o próprio período de governança militar, em que tivemos o quê? O incremento, o incentivo às políticas que usavam o termo à época de, entre aspas, modernização da economia. Entendia-se que uma sociedade moderna, uma sociedade dinâmica, seria constituída a partir do momento em que as indústrias, em que as atividades urbanas fossem predominantes. A partir daí, passamos a ter então um incentivo muito grande à industrialização do país, indústrias estas que situaram em áreas urbanas, que se instalaram em cidades e começaram a atrair muita gente. Essa atração deu-se em razão de dois fatores principais. Primeiro, o emprego urbano industrial ele era mais remunerado do que o emprego rural, fato 1. E o fato 2 é que com as máquinas desenvolvidas nas cidades, o campo também passou a se mecanizar. Campo mecanizado, entenda, menor demanda por mão de obra. Tudo isso junto, alimentado pelo êxodo rural, fez com que as cidades brasileiras começassem a se inchar de uma forma até então não vivenciada. Por isso que você que nos assiste pode ter certeza que
o processo de urbanização no Brasil é um processo recente, ou seja, que aconteceu há pouco tempo. É um processo intenso, porque ele aconteceu muito rápido. Nós tínhamos, na década de 50, menos de 40% da população brasileira vivendo em cidades. E chegamos ao século XXI com mais de 86% da população vivendo em cidades. Então percebam que é um salto muito grande, né? E este salto muito grande, num curto período de tempo, associado à ausência de políticas urbanas por parte do poder público, fez com que muitas cidades brasileiras, principalmente as capitais e as cidades adjacentes, se transformassem em verdadeiros sinônimos do caos, que ao longo do tempo foram apresentando inúmeros problemas ligados à ausência de equipamentos de lazer, à ausência de saneamento básico, à precariedade da mobilidade urbana, certo? Falta de equipamentos educacionais, equipamentos de saúde e principalmente um resultado muito intenso desse processo, que é a chamada favelização. Ou seja, muita gente migrando para as cidades num curto espaço de tempo. Pessoas que, na sua maioria das vezes, não tinham o preparo, a qualificação profissional exigida para a nova demanda. Resultado que levou essas pessoas a ocuparem as chamadas áreas periféricas, intensificando a favelização, que é o surgimento e expansão das áreas de ocupação irregular. Então percebam vocês que não dá para desconectar urbanização no Brasil, não dá para desconectar de êxodo rural, não dá para desconectar de industrialização. Inclusive nós temos uma videoaula aqui no canal sobre industrialização, certo? E também não dá para desconectar urbanização no Brasil de problemas sociais que surgiram, que foram decorrentes deste processo. Tudo bem? Esse é um ponto. Bom, só que até os anos 80, a maior aglomeração urbana no Brasil, ela estava concentrada principalmente na chamada faixa litorânea ou faixa costeira, que é aquela que vai do litoral, certo? Até 200 quilômetros em direção ao interior. E por conta disso, tá? Nós tínhamos então o interior do Brasil como um grande vazio demográfico e urbano. Mas a partir dos anos 80, em razão de movimentos migratórios, por conta da expansão da fronteira agrícola para o centro-oeste, as políticas públicas estaduais, alimentadas pela chamada guerra fiscal, que também temos uma videoaula aqui no canal, vale a pena vocês darem uma assistida, darem uma acompanhada, tá? Acabaram fazendo com que as pessoas migrassem para essas áreas mais interioranas. As pessoas migrando, as fábricas migrando, consequentemente, as cidades que já existiam, elas foram se expandindo e novos núcleos urbanos também foram surgindo. Alguns na modalidade de cidade espontânea e outros na modalidade de cidade planejada. Vale lembrar que, no caso das cidades planejadas aqui no Brasil, praticamente todas se perderam ao longo do tempo. Ou seja, a gênese do projeto comum de expansão ao longo do tempo foi se perdendo. Então nós vivemos hoje um momento em que ainda a faixa costeira concentra a maioria das cidades e a maioria da população urbana. Entretanto, no interior, já vemos também esse aumento. Um outro ponto importante a ser destacado no processo de urbanização aqui no Brasil, um fenômeno muito importante que você que está aí se preparando para o vestibular pode encontrar, é o termo desmetropolização. O que isso significa, coxa? Quer dizer que as metrópoles estão deixando de existir? Não. Mas desmetropolização é um termo que vai fazer referência, tá, à perda, a uma diminuição da centralidade, da importância econômica exclusiva que as metrópoles exerceram por muito tempo, em razão do surgimento dos novos centros regionais, dos novos centros urbanos de destaque no interior, que passaram também a afetar o quê? Esta centralidade que as metrópoles tinham até então. Tá certo?
Vale a pena destacar que, para ser considerada metrópole, faz-se necessário, primeiro, a existência de lei federal, que nomeia aqui uma área como metropolitana. A mesma coisa em relação à lei estadual. Além disso, toda metrópole se caracteriza pelo processo de conurbação, toda metrópole se caracteriza pelo aglomerado populacional e toda metrópole se caracteriza por seu papel de centralidade, de relevância em um contexto geográfico espacial em que ela se insere. Tudo bem? E aí já entra o termo hierarquia e rede urbana, que também temos videoaula no canal, certo? Que é só vocês aí acessarem, ok? Então esses eram os pontos principais, tá? Da nossa videoaula, destacando que a partir dos anos 2000 foram formulados alguns instrumentos de ordenação do espaço urbano, como por exemplo o Estatuto da Cidade, Plano Urbanístico Diretor, mas que, pelo fato de vivermos em um país que há uma dicotomia entre lei e aplicação da lei, muitas vezes seus fundamentos não são aplicados na totalidade. E muitas cidades brasileiras, sejam nas áreas mais tradicionais, sejam nas novas áreas de ocupação, ainda permanecem como espaços caóticos. Tudo bem? Então espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, tá? Deixem aí o seu comentário no canal. Os meus alunos têm meu WhatsApp, é só me mandar mensagem que nós estamos aí à disposição o tempo todo, tá? Sempre estivemos, e nesse período em que as aulas à distância vão se tornar cada vez mais uma realidade presente, o que não significa longe. Distantes, presencialmente, mas sempre juntos no mesmo objetivo. Tudo bem? Um super beijo a vocês e até uma próxima. Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube.